Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Eliana, deputado Hércules, especialmente o proponente, deputado Padre Honório, por ter permitido que a Associação dos Defensores Públicos pudesse ocupar esse espaço democrático na data de hoje. Cumprimento todos os demais deputados e deputadas dessa casa. Quero dizer que sou defensor público, com atuação na área de infância e juventude no município de Serra e também no Núcleo de Direitos Humanos. E sou capixaba, nascido em Rio Novo do Sul e um amante do ofício que exercer a profissão de defensoria pública. Bom, venho aqui hoje dizer aos nobres deputados e deputadas e a todas as pessoas que nos assistem em suas residências, usuários e usuárias da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e lhe incumbe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Cabe, portanto, à Defensoria Pública dar voz aos necessitados. A necessidade, que não é somente de ordem econômica, revela-se quando se verifica alguma situação de vulnerabilidade. Exemplos são as mulheres vítimas de violência doméstica, as vítimas de violação de direitos humanos, as crianças e os adolescentes, os idosos, os portadores de deficiência, os consumidores, dentre muitos outros que nos caberia citar aqui. Estima-se, senhores deputados e deputadas, que 80% da população capixaba é potencial usuária da Defensoria Pública. Assim, a instituição deve ser compreendida como órgão incumbido da defesa dos vulneráveis, sendo os defensores públicos verdadeiros agentes de transformação social. E a atuação da Defensoria Pública tem feito diferença na vida de muitos capixabas. A título de exemplo, o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, cujo trabalho junto aos atingidos pelo crime causado pelo rompimento das barragens em Mariana foi premiado na última semana em um seminário de litigância estratégica no Rio de Janeiro, conseguiu na última sexta-feira, em Brasília, junto ao CIF, Comitê Interfederativo, o reconhecimento de 19 comunidades capixabas como atingidas pelo desastre do Rio Doce. A partir de agora, áreas do município de Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra deverão ser contempladas pelos programas socioeconômicos da Fundação Renova, tais como o cadastramento para o recebimento de auxílio emergencial e indenizações. A previsão é de que mais de 5.000 pessoas residentes no Espírito Santo sejam beneficiadas com tal atuação da Defensoria Pública. Outro exemplo que podemos citar é o recebimento, há cerca de 2 anos, do Prêmio Novare pela Defensoria Pública, com o projeto da Tranca para a Rua, um projeto de educação em direitos que visa levar cidadania e conhecimento a pessoas privadas de liberdade. Bom, apesar disso, hoje, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo conta com apenas 170 defensores públicos. Isso significa que há um defensor público para cada 23.500 habitantes no Espírito Santo, menos da metade do ideal. Dados do IBGE e do Mapa das Defensorias Públicas, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que seriam necessários cerca de 400 defensores para atender todo o Estado do Espírito Santo, na proporção de um defensor a cada 10.000 habitantes. No entanto, além de contar com poucos defensores, hoje, em média, a cada 30 dias, um defensor público pede exoneração do cargo, desorganizando toda a estrutura de atendimento montada. São principalmente profissionais vocacionados a serem defensores, que deixam o Espírito Santo para assumir o cargo em outras defensorias públicas, melhor estruturadas. E eu cito aqui, deputados, como exemplos, 2 colegas que esse ano já deixaram a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para assumirem no Distrito Federal e em Rondônia. Um deles, inclusive, fazia um trabalho brilhante junto às mulheres vítimas de violência doméstica, aqui junto ao Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública.
Cada defensor que sai impede a continuação de parte do trabalho até então desenvolvido. Com o número reduzido de defensores no Estado, não é possível atender todas as áreas sensíveis, sendo constante a necessidade de readequação da estrutura organizacional da instituição. Os principais motivos da evasão são a sobrecarga de trabalho, a falta de estrutura, nos falta servidores de apoio, nos falta equipe técnicas com profissionais da psicologia, da assistência social, entre outros. E, além disso, a questão do subsídio. Hoje, a Defensoria do Espírito Santo amarga a penúltima colocação no ranking de subsídios dentre de todas as defensorias públicas do país. E tais causas citadas decorrem do baixo orçamento da Defensoria Pública. Há um grande déficit de investimento na Defensoria Pública em todo o país. Porém, alguns estados já equalizaram a balança, embora este não seja o caso do Espírito Santo. O orçamento do Tribunal de Justiça, deputados e deputadas, é quase 20 vezes maior que o da Defensoria Pública, e o do Ministério Público quase 8 vezes maior. A título de exemplo, no estado do Tocantins, o orçamento da Defensoria Pública se aproxima ao orçamento do Ministério Público, o que representa um equilíbrio no sistema de justiça, principalmente entre acusação e defesa, viabilizando-se o efetivo acesso à justiça daqueles que mais precisam. É importante citar que a Emenda Constitucional número 80, de 2014, dispõe que até o ano de 2022, todas as comarcas do Brasil devem ter defensores públicos lotados. No entanto, passados quase 3 anos da referida emenda constitucional, a quantidade de defensores no Espírito Santo diminuiu drasticamente. Em 2013, tínhamos 215 defensores públicos. Hoje, como já citado, são apenas 170 profissionais. Há perspectiva de que esse cenário mude? Infelizmente, nos últimos 2 anos, a situação orçamentária da Defensoria Pública somente piorou, contrariando o que diz a Constituição da República no artigo 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quanto à exigência da presença de defensores públicos em todas as comarcas. De fato, o governo do Estado fez cortes em todas as áreas. Todavia, a situação da Defensoria Pública é diferenciada, haja vista a histórica falta de investimento na carreira, em paralelo com a do Judiciário e a do Ministério Público, já plenamente estruturadas. Esse diferencial pode ser visto em nível nacional. Mesmo em cenário de grande crise econômica, no final do ano passado, o Congresso Nacional concedeu recomposição salarial aos defensores públicos, mesmo após aprovar a PEC da limitação de gastos, porque é justamente nessa situação de crise que as pessoas mais procuram a Defensoria Pública. Então, daí vem a necessidade de valorização da instituição. É de se ressaltar ainda, senhores e senhoras, que o investimento na Defensoria Pública representa não um gasto, mas economia para o Estado em época de crise. Pode-se citar como exemplo o trabalho realizado nas audiências de custódia, em que 80% da assistência é feita por meio da Defensoria Pública. Foram realizadas, entre maio de 2015 e março de 2016, em torno de 7.200 audiências de custódia com a assistência de defensores públicos. Caso tal assistência não fosse prestada pela Defensoria e fosse necessária a nomeação de advogados dativos pelos juízes, o custo aumentaria em cerca de 3 milhões de reais, ou seja, mais de 3 vezes o valor investido pela Defensoria Pública para o atendimento das audiências de custódia na Grande Vitória. O cálculo é simples. Cada audiência custaria para o Estado cerca de R$ 400, caso não houvesse defensor e fosse nomeado um advogado dativo. Acrescento ainda, a título de exemplo, que uma sessão do Tribunal do Júri representa um gasto de R$ 9.971 para o Estado, de acordo com a tabela da OAB.
ou seja, em apenas uma sessão de júri, e nós temos somente na Grande Vitória 5 varas especializadas em júri, realizando júris todos os dias da semana. Em cada sessão nós teríamos um gasto de R$ 9.971 com advogados dativos. Então, deputados, deputadas, senhores e senhoras, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública com um corte de orçamento de mais de R$ 4 milhões, principalmente em um momento em que a população carente mais precisa da ajuda da instituição? A população humilde desse Estado, que clama por uma assistência jurídica efetiva e de qualidade, com certeza não interessa essa situação. Muito obrigado, deputados e deputadas, pela atenção. Doutor Douglas, nós sabemos que às vezes os valores são invertidos. Hoje, na nossa reunião da política sobre drogas, eu dizia isso: cabe ao Estado decidir se quer gastar muito com o dependente lá numa clínica particular, se quer gastar muito com o dependente lá no presídio, ou se quer gastar menos lá numa comunidade terapêutica da comunidade. Nós sabemos que o defensor público, entre aspas, é o advogado do pobre, daquele que não tem ninguém por ele. Nós sabemos também que, como já foi dito aí, o Estado gasta muito alto para ter um atendimento no momento de uma audiência. Então não dá realmente para entender por que o enfraquecimento da Defensoria Pública. Por que essa diminuição drástica dos defensores públicos e até esse corte? Porque quanto menos defensores públicos, menos justiça. Porque praticamente a grande maioria, se você vai aos presídios, a grande maioria são pessoas pobres que estão ali, justamente porque não tem condição de ter advogados para defendê-los. Nós estávamos vendo lá em outro estado que existia ali dentro daquele presídio uma grande quantidade de pessoas que estavam presas, que não tinham sido nem julgadas ainda, outros já tinham passado o tempo ali dentro. Então a reflexão que o senhor vem fazer aqui para nós e para a sociedade do Estado do Espírito Santo, e também para, com certeza nesse momento, eu acredito que algumas secretarias do governo do Estado estejam acompanhando, é a necessidade de estar valorizando uma instituição tão importante, principalmente para aquela classe que mais necessita dos serviços públicos. Gostaria de agradecê-lo por estar aqui e perguntar ao doutor Hércules, o Sérgio, a Eliane, que também estão aqui, se querem fazer alguma pergunta ao doutor Douglas, ou se o senhor quer fazer as considerações finais. Aproveitando que o deputado citou a questão dos presídios, nós temos dados não tão atualizados, por isso que eu não os trouxe aqui, mas aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu vou citar, de que os pedidos deferidos pelo judiciário, feitos pelo núcleo de presos provisórios, já esvaziaram mais de um presídio do nosso estado. Então, são pessoas, como o senhor falou, que não tinham advogados e que, após a análise da Defensoria Pública, o judiciário concluiu de que não deveriam estar presos. Então, trabalho com relação à política de drogas também, as defensorias públicas têm se aproximado dos CAPs AD em todos os municípios, tentando evitar a questão da judicialização
da internação compulsória. Então, são várias frentes que a Defensoria, de atuação que a Defensoria Pública tem, que, na verdade, representam investimento e economia para o Estado. E é dessa forma que eu gostaria que essa casa e que o governo do Estado visse a instituição. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu também estive olhando aqui que você disse que do Ministério Público é 8 vezes maior o orçamento do que o da Defensoria Pública. E 20 vezes maior O do Poder Judiciário é 20 vezes maior do que o da Defensoria Pública. E se nós temos essa disparidade entre as instituições, como é que nós podemos ter o equilíbrio do oferecimento dos serviços? Exato. E a emenda constitucional 80 que eu citei, ela diz que em todas as comarcas onde tem um juiz e um promotor, deveria haver um defensor público. E eu digo mais, deveriam ser 2 defensores públicos, porque em demandas cíveis, um defensor deveria ajuizar a demanda pela parte autora e o outro fazer a defesa. Então, deveria ser até mais defensores do que promotores de justiça no Estado. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, pela deputado. presença e espero que a fala possa ter tocado, quem sabe, o coração daqueles que fazem a gestão do Estado. É isso? Muito obrigado.